Nós estamos falando sobre a plenitude da bênção do Evangelho de Jesus Cristo. Falem comigo, plenitude da bênção do Evangelho de Jesus Cristo. Onde é que está escrito isso? Beto, cala a boca. Onde é que está escrito isso, gente? Igreja TGF. Onde é que está escrito? Plenitude da bênção do Evangelho de Cristo está escrito em... gente, vamos para casa, Gente de Deus. Ninguém voltou ao YouTube para assistir a mensagem de novo, correto? Ninguém se sentou para anotar o que foi ministrado. Está correto? Ninguém sentou com um caderninho para estudar o que foi ministrado a você. Sabe o que acontece? O diabo vem e rouba a palavra que foi semeada. Ok? Estamos juntos aqui já? Gente, nós precisamos ter relacionamento com a palavra. Estão me ouvindo bem? Nós precisamos ter relacionamento com a palavra de Deus. Não existe cristão sem que este tenha relacionamento com a palavra. A palavra de Deus precisa ministrar o seu coração. Existem construções que Deus quer fazer dentro de você. Estamos juntos aqui? Se você não tiver a palavra de Deus instalada no seu coração, qualquer falso profeta lhe engana. Vocês estão comigo aqui, gente? O que nós estamos fazendo como igreja, isso é muito sério. É muito sério o que nós estamos fazendo. A Bíblia fala em Mateus capítulo 23 sobre professores da Bíblia que estão assentados sobre a lei de Moisés. Estão sentados na cadeira de Moisés. E a Bíblia fala que esses professores da Bíblia, eles não entram no reino de Deus e nem deixam os que querem entrar. Eles ficam no meio da porta, eles não entram e não deixam entrar. Isso é muito sério, ok? Isso é muito sério. Isso me fez pensar muitas vezes, quando eu me tornei pastor, se eu deveria permanecer ou não, mas quando a gente é chamado para o ministério, a gente fica numa situação assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Entre a cruz e a espada. Ao mesmo tempo que o Senhor ministra falando sobre a responsabilidade que é. Alguém que ministra a palavra, que prega a palavra, a responsabilidade que é, destino eterno das almas estão em jogo. Estão ouvindo? Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Como é que você vai se acautelar dos falsos profetas se você não se relaciona com a Bíblia? Se você não lê a Bíblia para você, se você não busca nela alimento para o seu espírito. Jesus disse, examine as Escrituras, porque vocês vão encontrar nela a vida eterna. Os nossos jovens aqui estão sendo ministrados todos os dias nos colégios, ok? Estão sendo ministrados nos colégios sobre muitos temas, sobre muitos assuntos, mas esses assuntos são anti-Deus, são anti-Bíblia, são anticristão. A coisa não está fácil. Está tendo uma construção na mente das pessoas e nessa construção que estão fazendo não tem espaço para a Bíblia. Não tem espaço. E aí eu fico perguntando, o que é que vocês estão colocando no coração de vocês? Gente, presta atenção, os dias são maus. Estamos juntos? E vocês são a minha igreja. São a minha igreja. Eu não quero que nenhum de vocês se percam. Estão ouvindo aqui? Não quero que nenhum de vocês se percam. Eu quero que vocês sejam preservados. Eu não quero que o diabo engane a cabeça de vocês. Eu quero que quando o engano chegar, vocês já estejam vacinados. Ele vai chegar, bater e cair. Você não vai ser enganado, enrolado com a doutrina que está vindo sobre o mundo com muita força. Algumas delas disfarçadas de ciência, quando na verdade não é ciência. É uma pseudociência anti-Deus. Porque a ciência, genuinamente, ela é maravilhosa.
Porque a ciência, ela busca a verdade, não importa com quem ela esteja. Mas a falsa ciência, ela não busca a verdade. Ela busca a verdade que lhe interessa, que lhe é conveniente. Contanto que ela seja ante Deus, contrário a Deus. Não há conciliação entre Deus e aquelas teorias que eles pregam. Eu vi o Ariano Suassuna, um dos nossos escritores brasileiros, já falecido. Ele disse que exige mais fé, crer na Bíblia, aliás, crer na teoria da ciência acerca da criação do mundo, exige mais fé para crer na teoria que o mundo apresenta sobre a criação de Deus, do que crer na Bíblia. A Bíblia tem muito mais lógica, muito mais sentido do que aquilo que eles estão tentando colocar. Qualquer coisa que eles dizem, eles colocam assim, a ciência diz. Quem é a ciência? Quem é a ciência? Quem é esse ser para que eu possa debater com ele? Não tem. Ele afirmou que tal coisa aconteceu em tal tempo. Como é que eu vou questionar? Se eu não tenho como fazer isso. Então ele disse, é lei. Então fica por isso mesmo, porque eu não tenho como questionar, e diz que é ciência. A ciência, enfim, não quero entrar... Meu Deus do céu, por que eu estou falando sobre isso? É porque eu estou dizendo para vocês, tanto vocês garotinhos, estão me ouvindo aqui? Olha para mim, olha para cá. Vocês estão sendo construídos aqui, lá no colégio de vocês. E se vocês não prestarem atenção, vocês vão ter construções que depois vão fazer tanto mal a vocês, que vocês não têm ideia. Não têm ideia da maldade, da malignidade que estão fazendo com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Muita maldade. A ideia é desconstrua tudo que está dentro dele. Desconstrua a ideia de pai, desconstrua a ideia de mãe, desconstrua a ideia de pastor, desconstrua a ideia de igreja. Sabe qual é o problema? É que eles não colocam nada no lugar. Eles só dizem que é feio e que é errado. Tá, mas o que é bonito? O que é bonito? O que é que se põe no lugar? O que é certo? Não tem. Então é tipo assim, eu derrubo as colunas da casa, mas eu não coloco nada no lugar para segurar aqueles... É maldade. É extrema maldade. Agora, para completar, existe o diabo de uma preguiça que está na cabeça dos crentes, no coração dos crentes, que não lê Bíblia, irmão. Que não busca nas Escrituras as verdades eternas. Irmãos, as verdades que estão nas Escrituras, a Bíblia fala, vão passar céu e terra e elas não vão passar. Elas são eternas. Deus falou, ponto. São de gerações em gerações. Quando você morrer, o céu acabar, a palavra de Deus permanece. Então, por que é que a gente troca a palavra de Deus por qualquer teoria que está chegando? Jesus falou assim, vocês me adoram em vão, ensinando doutrina que são preceitos de homens e não as minhas verdades. Porque de tempos em tempos nós trocamos as verdades de Deus e colocamos uma porcaria no lugar, até que a nossa vida se destrói. E a gente volta de novo para se convencer que o que Deus disse estava certo. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estava percebendo isso aqui no meu coração e disse, meu Deus, essa igreja não tem palavra. Eu estou lascado, porque eu sou o pregador dela. Lascou-se. Eu sou o pastor dela, sou o pregador dela. Cadê a palavra no seu coração? Cadê você, uma caneta e um caderno e Deus e a Bíblia? Deus, Bíblia, você e um caderno e uma canetinha para anotar. Coisas que Deus vai ministrar ao seu coração. Amém, queridos? Nós precisamos ser ministrados por Deus. Nós sermos ministrados por Deus. É Deus ministrando a você. É Deus construindo por dentro. Estamos juntos? Então façam isso. Porque se nós não dermos crédito, a palavra que nós estamos recebendo, ela vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Já sabemos disso. Está lá, Mateus capítulo 13, Jesus fala, o bom semeador semeia a boa semente, que é a palavra. Mas se ele não fizer algo com aquilo que recebeu, o maligno vem e rouba. Porque é como se tivesse batido num coração duro, que não quer a palavra. Então aquilo que Deus quer construir não vai ser construído. Porque Deus constrói, irmãos, em parceria conosco. Deus é cavalheiro. Deus não chuta a porta. Sim ou não, gente? Deus não chuta. O diabo faz isso. Deus não. Deus não chuta a porta. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, ele não impôs nada.
Se você quiser, preste atenção no que você está fazendo com a sua vida. Amém? Então, pegue uma relação com a palavra, irmão. Pegue uma relação com a palavra. Se relacione com a palavra de Deus. Os dias são maus. Para não sobrar dúvida, eu vou pedir para vocês repetirem. Estou livre do sangue de vocês. É sério o que eu estou dizendo. Estamos aqui? É sério o que eu estou dizendo. Estou livre do sangue de vocês. Então diga comigo, eu preciso me relacionar com a palavra de Deus. Nela eu vou encontrar a vida eterna e o testemunho de Jesus. Amém. Posso pregar, né? Vou pregar. Hoje nós vamos conversar, nós estamos falando sobre a plenitude da bênção do Evangelho. E hoje eu quero falar sobre redimidos da doença. Nós vamos falar sobre cura divina. Nós precisamos conhecer os benefícios do Calvário para nos apropriarmos dele. Por favor, vamos repetir isso aqui. Temos de conhecer os benefícios do Calvário para nos apropriarmos dele, pela fé. Jesus conquistou para nós, na cruz do Calvário, uma herança. Nós começamos já uns 2 domingos atrás a falar sobre isso. Falar sobre o que Jesus conquistou para nós é infinito, mas a gente precisa se limitar em alguns tópicos, senão a pregação nunca vai terminar. E a construção, de fato, nós temos que buscar as Escrituras e Deus revelar as Escrituras para nós. Amém? Então, domingo passado, eu conversei com os irmãos acerca do desejo de Deus de fazer os seus filhos enriquecer e prosperar. Deus não tem pacto com pobreza, Deus não tem harmonia com pobreza, a pobreza é do diabo. Você gosta de pobreza? Você ama pobreza? É legal pobreza? É bom a falta? Você planeja a escassez para a sua vida? Não. A gente planeja a abundância, não é assim? É muito ruim o seu filho pedir uma coisa para comer e você não tem de onde tirar. É muito ruim. É muito ruim a sua esposa pedir algo e você não poder suprir. É muito ruim. Quer ver um homem destruído? É quando ele não pode suprir a sua família. Quer ver uma mãe destruída? É quando ela não pode satisfazer as necessidades dos seus filhos. Aquilo mata, aquilo destrói, aquilo corrói por dentro. Há um desejo de Deus de fazer os seus filhos prosperar. O povo mais rico da terra deveria ser os cristãos. Por favor, olha para mim. Se alguém conversar, pode amaldiçoar ele. Não? Amaldiçoou não? Roga praga. Mamãe falava disso. Aí o pessoal, lembra? Praga de mãe? Praga de mãe pega. Roga praga. Então, se alguém falar com você agora, Jéssica. Mamãe tinha esse negócio de rogar praga nos outros. Não, mamãe não rogava não, mamãe era uma santa, sempre foi. Mas lá no interior tinha esse negócio dessas coisas. Então, desejo de Deus fazer os seus filhos prosperar. Estamos certos com relação a isso? Nós ministramos isso no domingo passado. É só uma ministração. Tem muita coisa para a gente falar e para a gente aprender sobre essa questão. Mas os filhos de Deus, eles precisam acordar para saber que Deus tem para eles, amados. Estamos juntos? Acordar para o que Deus tem para ele. O povo mais rico da terra é para ser o filho de Deus. O povo mais rico da terra é para ser o filho de Deus. Os melhores lugares da terra é para ser dos filhos de Deus. Amém? Deus tem desejo de fazer os seus filhos prosperar em tudo quanto eles fazem. Eu não estou dizendo com isso que não vai ter desafios, que não vai ter trabalho. Pode armar a rede porque Deus me abençoou. Irmãos, eu não creio nisso. Eu creio que Deus abençoa o fruto do trabalho. Eu creio que Deus abençoa o trabalho da mão.
Você faz algo, o Senhor sopra sobre aquilo, para dali você tirar o seu sustento e você ter em abundância, ampla suficiência. Eu creio que Deus literalmente quer nos fazer ricos. Ok? Literalmente Deus quer nos fazer ricos. Em outra ocasião nós vamos ver melhor isso, mas eu estou certo disso que Deus quer nos fazer ricos. Pastor, eu estou pobre de Mavedeci e às vezes não tenho comida lá em casa. Isso está certo? Não está certo. Não está certo. Nós temos que nos apropriar do benefício do Calvário. Jesus conquistou para nós riqueza. Nós vimos lá sobre Jesus ter sido pobre, né? Já ouvimos falamos isso, eu acho, domingo passado. Jesus pobre. E as pessoas dizem, ora, Jesus foi pobre, então é da vontade de Deus que todo mundo seja pobre, porque se Jesus foi pobre, então a gente tem que ser pobre. Amado, Jesus foi pobre exatamente para você ser rico. Ele tomou o meu lugar. Está escrito assim, amado, Jesus se tornou pobre para que eu fosse rico. Jesus assumiu o meu lugar, tudo que era, as minhas mazelas, Jesus tomou. Você compreende? Então, se a miséria é uma mazela, irmãos, como que você pode pensar, ou alguém pode pensar, que Deus está satisfeito, porque os seus filhos estão contando moeda, porque os seus filhos não têm recurso? Como que alguém pode imaginar? Não, Deus está fazendo isso comigo para que eu possa ser provado, para que eu possa ser melhorado. Deus tem 1000 recursos para nos provar. Amém? Pode ser que por um tempo o deserto aconteça, pode ser. Está escrito lá no livro de Êxodo que o Senhor disse, eu te fiz passar por deserto, para saber onde o teu coração estava. É possível isso. É possível passar. Agora, significa dizer que vai ser a vida toda? Não, amados. É um tempo, é uma estação. As estações, elas têm tempos definidos para começar e para terminar. Existe um tempo de plantio, mas existe também um tempo de colheita. Eu não posso ficar o tempo todo no tempo de plantio. Quando é o tempo de plantio? É o tempo que você está no colégio. Por exemplo, se você está estudando e você é um aluno vagabundo, você está plantando o quê? Miséria. Está plantando pobreza. Sim ou não? Então, se eu sou um cristão, eu tenho que ser o quê? O pior aluno? Não, eu tenho que ser o melhor. Se na minha turma existe 30 alunos, eu tenho que ser, é obrigação minha, ser o melhor daquela turma. Por quê? Eu sou luz de Deus, irmãos, eu estou cheio de Deus. Eu não estou com a minha mente distraída com o que não deve, eu estou focado. Eu oro, eu leio as Escrituras, eu estou alinhando o meu coração, a luz de Deus está em mim, eu nasci para dar certo, as coisas estão sendo arrumadas dentro de mim. Então eu não vou ser um aluno vagabundo. Se eu for trabalhar numa empresa, que tipo de funcionário eu vou ser? Aquele funcionário que o patrão todo dia pensa, vou botar para fora. Não tem condição de ter esse menino comigo. É assim? Não, é aquele que o patrão diz assim, meu Deus do céu, eu tenho que ter uns 10 desses aqui na minha empresa. Porque se eu tiver, meu amigo, nós vamos para cima, nós vamos voar banda, nós vamos dar certo. Por quê? Amados, Deus abençoou a casa de Faraó por causa de José. Faraó ficou muito rico. Potifar ficou muito rico, porque José era o administrador daquele lugar. Tudo que o menino tocava virava ouro. Quem é o empresário que não quer? Um menino que tudo que toca vira ouro. É o sonho de todo empresário. Estamos juntos? Então, amados, o cristão carrega essa consciência, o que eu toco, Deus abençoa e vira ouro, irmão. Existe um tempo, existe um propósito, existe uma construção que nós estamos fazendo. Estamos juntos? Então, Deus me criou para dar certo. Aquela reza, aquele disco furado, aquele disco arranhado que diz você nasceu para dar errado, irmão, joga fora esse treco. Porque o evangelho tem uma boa notícia. Jesus morreu pobre. Jesus foi pobre, para que eu enriquecesse. Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres. Por que aos pobres? Era para consolar os pobres, dizendo, ô coitadinho, miserável, ô rapaz, Deus te ama tanto, mas isso vai passar quando tu morrer. Que graça tem? Deus me alcançou e me abençoou só para quando eu chegar no céu? A bênção do Senhor começa hoje. O céu começa hoje. Jesus disse, vocês vão entrar no quarto, vão abrir a porta, vão entrar, dobra os joelhos e diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino. Amém? Santificado seja o teu nome, perdão. Venha a nós o teu reino. Só o início dessa oração de Jesus, irmão, já dá para a gente conversar sobre muitas coisas. Ele disse, abre a porta e fecha, né? Abre a porta
entra no teu quarto e fecha a porta. Fala comigo em secreto, que é outra questão que os cristãos precisam praticar. Cristão que não ora. Cristão que não lê Bíblia. Que diabo de cristão é esse, irmão? Faz sentido isso? Um cristão que não ora, na sua cabeça faz sentido? Jesus disse, quando você entrar no seu quarto, fecha a porta. Fala comigo em secreto, que eu vou te recompensar em secreto. Percebe? Se nós não estamos sendo recompensados, alguma coisa nós estamos fazendo errado, irmão. Amém? Nosso coração tem que ser alinhado. Entra no quarto, fecha a porta e ora teu pai em secreto. Quando o desespero bate a porta, quando o dinheiro falta, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Vou para a agiota. Crente não pede dinheiro à agiota. Quem ouviu falar isso? Vocês estão muito calados. Vamos para casa? Crente não pede dinheiro à agiota. Crente não se esgoela com dívida. Crente vive à vista. O que é à vista? A Bíblia fala, não deva nada a ninguém. Não deva nada a ninguém, é assim que a Bíblia fala. Ande à vista. Pastor, eu estou com muito dinheiro para pagar. Gente, eu ia falar sobre cura, vocês lembram, né? Vocês estão orando algumas coisas aí, que eu acho que Deus está mudando aqui os rumos das coisas. A cura vai dar certo um dia, gente, vai dar certo. Ah, é verdade. Cura na vida financeira, eu não estava entendendo o mistério. Estão comigo, gente? Crente não pede dinheiro emprestado a agiota. Crente vive à vista. Os cartões dos crentes são zerados. Cartão de crédito é zerado. Pastor, tá ruim, hein? Mas isso pode ser estabelecido como meta. Sim ou não? Quando as dívidas chegam, quando as dificuldades chegam, qual a primeira coisa que faz? Vou fazer um empréstimo. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Vou fazer empréstimo. Se você for fazer empréstimo, faça empréstimo para ganhar dinheiro com aquele empréstimo. Não é para pagar dívida. Pegar empréstimo para pagar dívida é burrice. Se você pega R$1.000 emprestado, você tem que transformar aquilo em R$10.000. Você paga o banco e fica feliz da vida com 9. É assim que funciona, irmão. Ou vocês querem ser pobres? Se a gente quiser ser rico, tem que alinhar algumas coisas, irmão. Sim ou não? Deus faz a parte dele, mas tem uma parte que é do administrador. Tem uma parte que é do mordomo. Deus dá chuva no céu. E Deus dá solo fértil para plantar. Deus nos dá mosto, vinho novo. Deus nos dá terra vigorosa. Mas a parte da administração é nossa. Quando as coisas apertam, não é hora de correr para os bancos e pegar empréstimo e nem para pessoas que emprestam dinheiro a juros altíssimos. É tempo de você correr para o quarto, fechar a porta e falar ao teu pai em secreto. Sim ou não, gente? E o teu pai em secreto te recompensa. Nós vivemos como se Deus não existisse. Nós somos crentes, mas nos comportamos como se fôssemos ateus. Nós somos crentes, olha para mim, não conversa com ninguém. Estamos juntos? Então nós não podemos viver como se fôssemos ateus, como se Deus não existisse. Nós temos um Pai e Ele está no céu. Eu me lembro de uma irmã que estava aqui na igreja e ela falou para o seu marido, eu quero dinheiro para ir para o salão de beleza. Eu quero consertar meu cabelo que está muito feio, estou me achando ridícula. Sabe qual foi a resposta dele para ela? Ele disse assim, fala com teu pai. Aí ela disse, boa ideia. E foi orar a Deus acerca dessa questão. Uma irmã estava na sua casa e pagou uma cabeleireira
e avisou a ela. Tem um salão de beleza para você. A irmã não sabia disso não. Mas você não tem um pai? Sim ou não, gente? Você não tem um pai? Quantos de vocês ficam colocando culpa? Ah, eu sou pobre, o meu pai é pobre. Ei, seu pai pode ser pobre. O seu pai celeste não é pobre. A questão é que... Hoje eu estou vendo. A questão é que nós perdemos a ideia do lugar de oração. Nós perdemos de vista que muitos combates, eles são vencidos no lugar de oração. Amém? Você abre a porta, fecha a porta, e eu vou entabular negócios com Deus. Eu vou resolver negócios com Deus. Levi, pega a guitarra. Vou resolver negócios com Deus. Tem conflitos para a gente resolver. Amém? Então a situação financeira aperta. Para onde é que você vai? Para a agiota? Sim ou não? Você vai para a agiota? Se você pedir o dinheiro à agiota, dobre os seus joelhos e peça perdão a Deus. Você não tem que estar vivendo com a corda no pescoço. Você tem que crer que Deus é suficiente para suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Pastor, e qual é o tempo para eu começar a desenvolver essa fé? Quando você tem consciência dela. Esses meninos já podem estar desenvolvendo uma fé sobrenatural, acessando a fé sobrenatural. Estamos juntos? As necessidades não são poucas na vida de um adolescente, na vida dos pais de família. Mas os recursos de Deus não são escassos. E nós vamos precisar aprender, amados, a acessar o bolso de Deus, que não há escassez. Você quer algo, e a primeira mensagem que vem à sua mente é que você não pode. É que não tem recursos para você. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Isso é mentira. Lohane, vem cá. Vem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sente aqui pertinho de mim, por favor. Amém? Glória a Deus. Pode ministrar, Levi, pode ir. Aleluia. Não sei se vocês sabem, gente, mas existem coisas sendo quebradas. Existem coisas sendo quebradas. A gente precisa criar uma conexão no nosso espírito. Se vocês não tiverem fome de Deus, não vai ter palavra fluindo para a vida de vocês. É a fome de vocês que puxa de Deus a palavra que você precisa para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Deus é zeloso com a sua palavra. Sim ou não? Deus é zeloso com a sua palavra. Zeloso. Ele disse uma certa vez assim: não dê as suas pérolas a porcos, porque vai acontecer que os porcos vão se virar contra você e vão querer lhe devorar, vão querer lhe morder e lhe machucar. Deus é zeloso com as suas pérolas. E a gente nunca pode tratar as pérolas de Deus como se nós fôssemos porcos raivosos. Por que que o porco vai detestar as pérolas? Porque ele prefere lavagem. Eu não quero pérola. Porco quer lavagem. Então o seu dono chega lá e diz: quero tratar bem os meus porcos. E em vez de lavagem, coloca pérola. Ele diz: eu não quero isso não. Ele vai ficar irado. Como assim me dando pérola? Eu não quero pérola. Jesus disse: não dê suas pérolas para porcos.
Uma vez os discípulos perguntaram a Jesus: por que é que o Senhor está falando por parábolas? Vocês compreendem parábola? Sabe o que é parábola? Não é uma história para ilustrar uma verdade. Então os discípulos perguntando: por que o Senhor está falando por parábola? Ele disse: eu estou falando por parábola para que eles não entendam. Não estou entendendo. Qual o sentido? Se o Senhor está pregando, a ideia não é que as pessoas entendam? É. Mas Jesus conhecia o coração para quem ele estava pregando. E sabia que aqueles corações não queriam o que ele estava pregando. Então ele falava por parábola. E quando chegava e se reunia num pequeno grupo, e aquele grupo estava faminto da verdade de Deus, o Senhor começava a revelar os segredos do reino. E ele dizia: porque a vós é dado os segredos do reino. Amados, tem segredos do reino. Amém? O reino de Deus tem segredos, tem chaves que abrem as portas. Há tesouros de Deus para os seus filhos, mas as portas estão fechadas. Por quê? Porque nós não acessamos os segredos. Tem segredo, irmão. Há segredos do reino. A Bíblia fala: quem procurar como a tesouro escondido vai encontrar a palavra. Quem buscar como prata, como tesouro precioso, quem tesourar a palavra no coração, o Senhor disse, vai achar o conhecimento de Deus, vai achar a sabedoria. E a Bíblia fala: quando você achar a sabedoria, ele fala, ela vai trazer riqueza numa mão e vai trazer honra na outra. Poxa vida, quem é que não quer sabedoria? Quem pode, em sã consciência, rejeitar os bons tesouros de Deus, irmãos? É loucura, é estupidez fazer isso. Quando o meu coração acessa a sabedoria de Deus, quando o meu coração acessa a sabedoria de Deus, ela vai trazer para mim riqueza e honra. Por que riqueza e honra? Porque a bênção do Senhor, ela enriquece, mas ela não acrescenta dores. Você vai ser rico, mas não é rico de dinheiro apenas. É rico em todas as dimensões. É rico na sua família, é rico na sua saúde, é rico no seu dinheiro, é rico com seus amigos, é rico em todas as dimensões. A Bíblia chama de terra deleitosa, terra bem-aventurada. As pessoas olharão e dirão: meu Deus, o que é isso? Eu quero isso para mim. Amém? Agora eu te pergunto, as pessoas estão olhando para você dizendo: eu quero isso para mim? Olhe, por favor, observe o que eu estou dizendo. As pessoas estão olhando para você dizendo: eu quero isso para mim? Se não estão, significa dizer, irmãos, que há tantos tesouros para você acessar. Porque o Senhor disse que quando você descobrir as riquezas de Malaquias 3, os céus estão abertos. Lembra? Domingo passado. Traga os dízimos da casa do Senhor, ele fala, e você verá, você vai fazer prova de mim e perceber como os céus estão abertos. E eu vou derramar bênção sem medida sobre vocês. E dessa bênção virá tão grande abastança. Tão grande abastança. Tão grande abastança. Por amor de vocês, eu vou repreender o devorador. Por amor de vocês, o fruto vai dar na estação própria e não vai ser fruto pequeno. Não vai ser fruto minguado, vai ser fruto grande. As pessoas vão olhar para você e dizer: são bem-aventurados do Senhor, são terra deleitosa. Então, eu estou entendendo que nós precisamos acessar os segredos do reino de tal modo que as pessoas vão dar testemunho público. O testemunho público que as pessoas têm de crente é chato. Crente é chato, só fala de pecado, só fala de moralidade, só fala do que é certo e errado. Irmãos, isso é mínimo. Crente é muito mais que isso. Crente está muito acima dessas coisas. A moralidade é só um elemento pequeno. É só um elemento pequeno. É importante? É. Mas tem tantas coisas. O apóstolo Paulo diz assim: eu queria falar com vocês sobre coisas profundas, sobre coisas grandes, mas vocês insistem em ser criança, insistem em ser pequenos, insistem em não crescer. Como é que eu posso tratar sobre os segredos, sobre as chaves do reino? Vocês não vão entender. Desejem os tesouros do reino. Amém? Desejem os tesouros do reino. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Deixa eu ler para você aqui. 2 Coríntios capítulo 9. Diga: eu vou andar à vista.
os meus cartões, vão ficar zerados. Aleluia. Comprar no cartão vicia. Ter um cartão estourado vicia. É viciante. E não faz bem. Amém? Diga, Deus vai me enriquecer. Deus quer me enriquecer. Rico não anda com corda no pescoço. Aleluia. Pobre vive. Você é rico ou é pobre? Meu Deus. Amados, é outro nível, é outra dimensão. Sim ou não? E como é que começa, pastor? Fidelidade no pouco. Fidelidade no pouco. Conserte as coisas enquanto você ganha pouco. Quando chegar no muito, você já está treinado. Aleluia. Sim ou não? Diga, vou andar à vista. Aleluia. As finanças não estão boas. Para onde é que eu corro? Vamos descobrir o lugar do quarto, gente? Sim ou não? O lugar do quarto. Onde você vai tratar negócios com Deus. A oração funciona, irmãos. A oração é poderosa. O casal pode estar enfrentando dificuldades financeiras, mas se vocês orarem juntos acerca daquelas questões, vocês vão ver milagres, rompimentos acontecendo. Deus tem segredo com família. Deus é patrocinador de família. Se você decidiu ser homem de uma família, Deus é com você. Agora, se você é playboy, quer viver com uma e com outra e não assume responsabilidade com as mulheres que você ama, você é playboy, é vagabundo. Tem que aprender a ser homem. Quem é o homem? É aquele que cuida da sua esposa e cuida dos seus filhos. É protetor da sua esposa e dos seus filhos. Talvez algumas cabecinhas aqui dos colégios estejam dizendo, isso é machismo. Isso, eu sou machista. Se ser machista for cuidar da minha esposa, eu sou machista do pé ao último cabelo da minha cabeça. Está caindo, eu sei, mas eu sou macho, sou machista. Se essa for a ideia de machista, cuida da sua esposa, abre a porta para que ela desça, bota a mala no bagageiro, eu sou machista. Se ser machista é honrar a minha esposa, é ser um gentleman com a mulher, então eu sou machista. Com todo orgulho e não tenho vergonha de sê-lo. Amém? Se ser machista é, vem cá, meu filho, você é filho de homem, seja homem. Se isso é ser machista, amados, eu sou com todo orgulho. Eu ensino os meus filhos o caminho da verdade. Não vai ser qualquer comunistazinho esquerdo que vai ensinar meu filho como é que é, porque eu sou o pai dele. Eles têm pai. Sim ou não? Então, se isso é ser machista, eu sou. Com todo orgulho, eu sou machista. E convido os homens para que sejam machistas. Cuidem de suas esposas, cuidem dos seus filhos, sejam homens honrados. E eu estou te dizendo, há um segredo de Deus para fazer esses homens prosperar. Porque eles entenderam qual é o projeto de Deus na terra. O projeto de Deus na terra é família, querido. É um homem, uma esposa e a sua prole, ou os seus filhos. Isso é projeto de Deus na terra. E tem projeto de Deus no sentido de abençoar financeiramente, patrocinar esse projeto. Então, se a família está enfrentando situações difíceis, chama teu marido. Diz, marido, tu não vai para a igreja, tu não quer saber das coisas de Deus, mas eu fui. E eu aprendi uma coisa hoje, que há um segredo quando a gente abre a porta do nosso quarto, dobra os joelhos e clama ao Senhor Todo-Poderoso. Ele virá em nossa ajuda, Ele virá em nosso socorro, portas serão abertas, onde antes não havia. Janelas do céu, irmãos, janelas do céu abertas. Eita, eu me lembro, irmãos, do Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, com medo,
carregando um vidrinho de óleo no bolso e a bênção do seu pai no coração. Escute isso, um vidrinho de óleo e a bênção do seu pai. O seu pai o abençoou antes de sair. O seu irmão queria matá-lo, mas o seu pai o abençoou e ele fugiu. Quando ele fugiu, estava cansado, deitou e pôs uma pedra debaixo da cabeça. E enquanto ele deitou e dormiu, sonhou os céus abertos e uma janela que ligava a terra aos céus. E os anjos de Deus subindo e descendo. Irmãos, eu gosto demais dessa cena. Porque essa visão do primeiro céus abertos, uma escada e anjos subindo e descendo. Anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Aqueles que são de Deus, os anjos subindo e descendo. Eles estão trabalhando para o nosso favor. Amém? Estão trabalhando para o nosso favor. Então, portas que estão fechadas a ministros de Deus. Abrindo portas. Movendo coisas. Existem demônios que falam com os governantes, que falam com os administradores. E por causa disso eles se corrompem. E por causa disso eles fazem coisas más e perversas. Mas existem também os anjos de Deus, que também falam, que também ministram, que também agem em nosso favor. O problema é que nós ignoramos que o reino de Deus tem chaves. E porque nós não queremos saber sobre as chaves do reino, nós sofremos. O reino é vosso. Mateus capítulo 6, Jesus disse: por que vocês estão preocupados acerca do que vão comer ou vestir? Vós tendes Pai. Que os ímpios se preocupem, que aqueles que não buscam a Deus estejam arrancando o cabelo das cabeças, tudo bem. Mas vós tendes Pai. Aí ele diz: não temais, pequenino rebanho, porque agradou a Deus dar-vos o reino. Foi do agrado de Deus dar-nos o reino. Ele disse: não ande ansioso, não ande preocupado, porque o vosso Pai sabe tudo o que tendes necessidade, antes que a palavra chegue na sua boca. Não é quando você orou, é antes de orar. É quando a oração ainda está sendo gestacionada no seu coração. É quando aquele grito, é quando aquele choro, é quando aquela angústia, é quando aquele ímpeto está ainda gerando no coração. A Bíblia fala: o Senhor já conheceu. Não foi quando saiu, foi antes. Você nem abriu a boca, ele já conhecia cada uma delas. Então ele disse: pequenino rebanho, não fique ansioso. Vós tendes Pai. Vocês não são mais como os ímpios. Amém? Vós tendes Pai. Glória a Deus. Diga: eu vou andar à vista. Minhas contas serão liquidadas. Eu descobri. Diga: eu descobri que há um segredo no quarto. Fecha a porta e ora ao teu Pai. E o teu Pai que vem em secreto vai recompensar. Aleluia. 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 Eu não vou buscar agiotas. Eu vou buscar quem? Meu Pai. Eu não vou buscar empréstimos para pagar 3, 4 vezes ao banco. Eu vou buscar quem? Ao meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. E agora, né? Eu não sei, um monte de perguntas talvez estejam na cabeça de vocês. E a minha casa que eu comprei financiada? 30 anos. Eu estou falando daqueles empréstimos que botou a corda no seu pescoço. Fez um empréstimo, fez outro empréstimo, e fez outro empréstimo, e o juro do segundo, o juro do primeiro entrou no segundo, e o do segundo entrou no terceiro, e o terceiro entrou no quarto, e nunca sai dessa roda gigante. E o carro que eu comprei financiado, paga ele.
Amém? Paga ele. Mas para com esse negócio de viver correndo atrás de empréstimo. Para com esse negócio de viver estourando o cartão. Quebra todos. Deixa só um. Deixa só um. E controla aquilo. Numa necessidade muito específica você compra, mas sabe que no final do mês tem dinheiro para pagar. Se não tem dinheiro, entra no quarto e fecha a porta. E ora teu Pai em secreto. Amém? Diga, eu vou viver à vista. Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo. Deus planejou que eu fosse rico. Isso, como é que fica no seu coração quando você diz essa frase? Essa frase é boa para você, irmão? Deus planejou que eu fosse rico. Olhe para você e diga, eu sou rico. Amém? Olhe para você. Diz, Deus planejou que eu fosse rico. Aleluia. Você está se vendo rico? Está vindo uma imagem no seu coração? Como é? Você está se vendo? Você olhou o que para o seu sapato, sua bolsa, sua roupa? O que foi? Qual era o ingrediente que você estava usando que te mostrou, cara, que massa, você é rico? Amém? Glória a Deus. Eu quero que Deus plante semente de riquezas em você. Eu quero que você chegue em casa e você olhe para aquilo que não está bem e diz, cara, você vai mudar. Você vai sair da minha história. Eu vou mudar isso aqui. Eu quero que uma revolta surja no seu coração. E você diga, eu não admito isso. Eu não admito isso. Eu quero a vida que Deus tem para mim. E eu quero que essa impressão venha tão forte dentro de você, que quando você não estiver vivendo aquilo que Deus chamou para você, você sinta um asco, você sinta um nojo e diz, isso não é para mim. Isso não está certo isso aqui para mim. Deus vai mudar isso aqui. Aleluia. Você é preguiçoso. E você sabe que o preguiçoso já tem um destino. Ele vai ser pobre. Sim ou não? O pobre, aliás, o preguiçoso, a Bíblia diz, vai passar fome. É certo. Está no DNA dele, está na história dele. Ele vai passar fome. Então, quando você vê a preguiça em você, você vai sentir nojo dela. Aquelas tardes improdutivas que você não faz nada. Você vai sentir nojo daqui. Diz, não. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ser produtivo. Eu vou arranjar uma coisa e eu vou enriquecer. Eu não estou conformado com isso aqui. Eu vou enriquecer. Amém? Eu quero que Deus mude, irmãos, no seu coração. Porque se nós cremos numa igreja rica, meu amigo, tem que mudar as estruturas. Tem que mudar as bases por dentro. Deus me criou para ser rico. Ele vai abençoar o fruto do meu trabalho. Vai funcionar, irmãos. Pastor, de onde é que tu está tirando essa ideia de que Deus quer que a gente seja rico? Está lá escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldito em nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso à bênção de Abraão. Amém? A bênção de Abraão. Então a bênção de Abraão é nossa por direito. Quando Deus conversou com Abraão a primeira vez, Deus disse assim, eu vou te fazer enriquecer. Deus começa assim com ele. Foi só enriquecer? Não. A bênção do Senhor é completa. Mas o Senhor começa assim. Eu vou te fazer frutificar, multiplicar extraordinariamente. Irmãos, isso no nosso DNA, isso na nossa alma, querido, não tem quem pare. Existe um mandamento nas Escrituras que é talvez o mandamento mais negligenciado que existe. Está lá no início do Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E olhou para ele e disse, seja frutífero, seja fecundo. Esse é mandamento de Deus, sim? Quando Deus criou o homem, Ele deu um comando e disse, você nasceu para ser frutífero. Você nasceu para ser fecundo. Então, se eu nasci para ser frutífero, se eu nasci para ser fecundo, você não nasceu para ser cachaceiro. Não é possível. Cachaceiro vai ser pobre. Ponto.
ponto, é regra. Cachaceiro vai ser pobre. É o que a Bíblia fala. O homem dado aos prazeres empobrecerá. É fato, está no DNA dele. Um homem que é rico, que o Senhor chamou ele para frutificar e prosperar, ele não vai se envolver com drogas, irmãos. Um homem que Deus chamou para prosperar, ele não vai namorar com 20 mulheres. Ele não vai fazer 20 filhos com mulheres diferentes. Não vai fazer. Porque não tem espaço, não tem tempo. Ele sabe o que quer da vida. Uma menina que sabe, que nasceu para prosperar, não namora com qualquer um não, irmãos. Ei, garotão, escuta isso. Você vai ter que escolher bem a pessoa que vai viver com você. Porque preguiçoso não vai querer ninguém trabalhador perto dele. O meu sogro tinha um ditado que dizia assim: perto de quem come, mas longe de quem trabalha. Tem pessoas que é assim. Elas querem estar perto de pessoas que comem. Mas pessoas que trabalham, credo, cruz. Não quero conversa com você. Não funciona isso, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, o mandamento negligenciado é esse: seja frutífero, seja fecundo. Que isso fique pregado na sua alma, irmãos. Porque para comer o melhor da terra, não dá para viver de qualquer jeito. Sim ou não, gente? Vocês querem comer o melhor da terra? Vocês querem viver vida de Maria? Vocês já viram essa história da vida de Maria? Eu vou só lembrar para vocês aqui. A vida de Maria era um videozinho que a gente assistiu aqui na igreja. E conta sobre uma mulher nordestina. E ela chama Maria. Essa Maria cresceu, uma jovenzinha vigorosa, maravilhosa. De repente apareceu um João lá. E ela se engraçou com o João. Daqui a pouco, o que aconteceu? A Maria embuchou. Maria tinha uns caderninhos para estudar, mas os caderninhos estavam guardados lá, porque ela não conseguia terminar o seu nome, porque a mãe dizia: vai buscar água no poço. Vai buscar água no poço. E a bichinha não conseguia terminar um dever de casa. Passou-se o tempo, ela largou os cadernos, e a filhinha dela cresceu. E adivinha o que aconteceu? Vai buscar água no poço. Vai buscar água no poço. E o caderninho lá não terminava o dever de casa. Apareceu um José. E daqui a pouco, bucho também. O buchozinho cresceu, nasceu um outro que também cresceu e que também não fazia os deveres e que também ia buscar água no poço. E uma ia repetindo a história da outra. Estão comigo? O nome desse vídeo é Vida de Maria. Pergunta é: vocês querem viver vida de Maria? Ou vocês querem ser extraordinária? Sim ou não, gente? Vocês querem ser vida de Maria ou quer ser extraordinária? Não dá para viver de qualquer jeito. Tem que se fazer uma escolha hoje, aqui e agora. Hoje destinos estão sendo mudados aqui. As decisões que vocês tomarem aqui vão afetar a vida de vocês para sempre. Tenho certeza que Deus hoje está chamando pessoas para a responsabilidade de perguntar: eu tenho vida de riqueza para vocês. Mas a pergunta é: vocês estão dispostos? Vocês estão dispostos a ajustar as chaves? Vocês estão dispostos a fazer o sacrifício que precisa? O esforço que precisa? Porque quanto a frutificar, eu não tenho problema com relação a isso. Eu vou fazer vocês frutificar. Aleluia. Vocês são terras férteis. O que vocês plantar vai dar fruto. O trabalho que vocês fizerem vai dar fruto, não importa qual seja. Deus fará prosperar. E dentro de um tempo vocês vão olhar e dizer: é verdade, Deus entrou na minha história naquela noite, naquele dia e mudou a minha situação. Irmãos, eu sou testemunha disso. Deus muda a história. Sim ou não, gente? Vocês creem nisso? Há um mandamento de Deus: seja frutífero, seja fecundo. Seja frutífero, seja fecundo. Seja extraordinário. Eu estou dando a vocês a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão foi essa: Abraão, é como as estrelas do céu. Abraão é como as estrelas do céu. Abraão é como as estrelas dos céus. Abraão é como a areia da praia do mar. Abraão não dá para contar. É incontável, Abraão. É frutificação extraordinária. É frutificação extraordinária. Não é comum. Não é comum. O fruto não é comum. É um fruto sobrenatural. Aleluia.
Deus é bom. Eu vou ler esse texto aqui com vocês. 2 Coríntios capítulo 9, eu vou encerrar. Hoje nós praticamente conversamos aqui, ok? Nós só conversamos aqui. 2 Coríntios capítulo 9. O texto diz assim, 9, versículo 6. Mas eu digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Por favor, repete isso aqui comigo, gente. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Eu estava conversando com a irmã Antônia essa semana, e ela disse que Deus ministrou a ela sobre riquezas há um tempo atrás. A palavra que Deus falou para ela foi: escolhe o tamanho do terreno. O Senhor disse para ela: você que escolhe o tamanho do terreno que você quer plantar. Amém? Ela estava tratando com Deus acerca de riquezas. E Deus disse para ela: é você que escolhe o tamanho do terreno que você quer plantar. Irmãos, o limite não está em Deus. Sim? Nós estamos falando sobre plenitude da bênção do Evangelho. Há plenitude de bênção. Não é pouca bênção. É riqueza, é abundância, é generosidade. Não faz sentido os filhos de Deus contando moedas. Não faz sentido. Sim ou não, gente? Diga comigo, não faz sentido. A abundância faz sentido. Então o texto está dizendo: quem semeia pouco, pouco vai colher. Quanto é que você está semeando? Gente, eu não estou falando sobre oferta aqui, ok? Geralmente esse texto as pessoas aplicam assim: você tem que semear muito, tem que dar oferta. Ok, siga o rio que Deus está mandando no seu coração, mas eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido de que se você for semear pouco, você vai colher pouco. No sentido de que Deus falou para ela: o terreno é você que escolhe. O tamanho do terreno é você que escolhe. Ou seja, se você vai semear 1 litro de semente, foi você que pôs o limite. Se você semear 2 litros de semente, é o que você vai ter. Então o limite de onde você vai chegar é você que põe. Quanto a Deus, não há problema com relação a isso, em fazê-lo frutificar muitíssimo. Qual é a única coisa que Deus quer? O seu coração. Porque se Ele tiver o seu coração, Ele tem você. O problema das riquezas é quando você põe a sua confiança nela, o seu coração nela, e não no Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu exército a sua segurança. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Esse será a terra deleitosa. Então não há problema em você ser rico, muito rico. Há problema quando a riqueza toma o seu coração. Aí tem problema. Aí está a raiz de todos os males. Quando tudo que você faz é por causa do dinheiro, aí tem problema. Nós não buscamos o dinheiro. O dinheiro vem como uma consequência de princípios que nós aplicamos. Sim ou não? Busca o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então há princípios. O que eu estou falando para vocês aqui é de princípios. Se a gente seguir esses princípios, as riquezas vêm. Naturalmente. E eu não vou precisar me esganar para que elas cheguem. Elas virão como resultado natural. Colheita sobrenatural. Então o texto diz: o que semeia pouco, pouco vai ceifar. E aquele que semeia em abundância vai ceifar. Então você decide, sim ou não? Então se eu decido que eu quero ser próspero, eu não vou ser um aluno comum, porque eu sei onde eu quero chegar. E vai chegar. Meu Deus, e vai chegar. Tu crê?
Pois vai chegar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu estou certo disso, irmãos. Eu estou certo disso. Aleluia. Escassez vai acabar, irmãos. Nós cremos numa igreja próspera. Nós cremos numa igreja rica. Nós cremos numa igreja debaixo da bênção do Senhor. Nós cremos em famílias prósperas. Nós cremos em filhos abastados. Não é abestado, é abastado. Aleluia. Diga comigo, eu não creio em filho abestado. Eu creio em filho abastado. Cheio de abastança. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio nisso, irmãos. Um dia eu estava na casa da irmã Vanessa. Irmã Vanessa, mãe do Gabriel. Gabriel, né? Às vezes eu troco com Miguel. É o Gabriel e o Isaac. Os caras são chiques, não é Isaac não, é Isaac. E vi uma palavra muito forte no meu coração acerca do Gabriel. A situação financeira deles não era boa. Situação financeira bem difícil. Mas eu sabia que, por dentro, que o Gabriel seria um menino muito próspero. Muito próspero. Ele é só um menino, é só uma criança, está começando a história dele. Mas a gente já ouviu falar de notícias boas, que já está chegando na história dele, na vida dele. Aquilo que o Senhor estava sinalizando já começou. Já começou. Ei, amados, eu creio. Eu só quero que vocês creiam juntos. E faça o que tem que ser feito. Então você não pode ser um aluno comum, você é um aluno sobrenatural. Você não pode ser um profissional comum, você tem que ser um profissional extraordinário. Não importa com que você trabalha, faz com excelência. Sim ou não? Faz com excelência. E eu creio plenamente no sopro de Deus para fazer aquilo avançar. O que semear com abundância, ou seja, o que for abundante naquilo que está fazendo, vai ter uma grande colheita. Aquele que for abundante no que está fazendo, aquele que for vigoroso no que está fazendo, fervoroso no que está fazendo, o Senhor disse, você vai ter uma grande colheita. Cada um contribua segundo propôs no coração, e não por tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Não vou falar sobre contribuição, vou passar para o versículo 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, vocês abundem em toda boa obra. Isso aqui, amados, tem um monte de palavras aqui. Mas Paulo está dizendo, Deus é poderoso para fazer vocês abundar em toda a graça. Abundar em toda a graça. Significa dizer que a graça é muito rica. E ele disse, é possível você abundar nela completa, desfrutar dela completamente, ou então só um pouquinho dela. Eu gosto disso aqui, irmãos, porque a figura que o apóstolo Paulo está citando aqui é o Salmo 112. E no Salmo 112 é um texto extraordinário. Vocês já cansaram? Estão doidos para ir para casa? Salmo 112, o apóstolo Paulo está dizendo, Deus é poderoso para vos fazer abundar em toda a graça. Deus tem toda a graça para abundar na minha vida. E o que Paulo tinha em mente quando ele falou abundar em toda a graça? Salmo 112 diz assim, louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha isso. A sua descendência será poderosa na terra,
A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce a luz no meio das trevas. Isso não é natural, irmão. Isso aqui não é coisa natural. Mas observa como é que começa esse versículo. Ele começa dizendo: louvai ao Senhor. Bem feliz é o homem que teme ao Senhor. Começa por aqui. Se eu quero ser próspero, esse é o princípio. Teme ao Senhor. E o outro: e em seus mandamentos tem prazer. Eu tenho prazer na lei do Senhor, nas coisas do Senhor. Aí ele começa: sua descendência, está falando dos filhos, será poderosa na terra. Qual é a expectativa de Deus? É o que os seus filhos serão poderosos na terra. Eles não serão bonequeiros na terra. Eles não serão meninões na terra. Eles não serão desgraçados na terra. As pessoas não desejarão a morte dele, as pessoas celebrarão a vida dele. Eles serão poderosos na terra. Estão me ouvindo, meninos aqui? E meninas? Qual é a expectativa de Deus acerca de vocês? Que vocês sejam poderosos. Então o que eu vou querer para a minha vida? Eu vou ser poderoso, irmão. Sim ou não? Vocês vão ter menino. Só que vocês vão ter menino com a consciência. Os meus filhos não serão drogadinhos, não serão Zé Droguinha. Os meus filhos serão o quê? Poderosos na terra. O Senhor é poderoso para vos fazer abundar em toda a graça. E o que toda a graça diz? Haverá temor de Deus no seu coração, haverá prazer nas coisas de Deus no seu coração, e a sua descendência vai ser poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Os meus filhos serão abençoados. O fruto do meu ventre é abençoado. Pastor, não está acontecendo isso. O que é que eu faço? Começa a dizer o que Deus diz. Começa a declarar o que Deus declara. Começa a falar o que Deus fala. Não é o que os seus olhos veem, é o que Deus diz. Deus disse: os meus filhos serão poderosos. Eu não aceito nada menos que isso. A Bíblia diz: meus filhos serão abençoados, não amaldiçoados. E é isso que eu creio. Amados, a bênção vai romper. Os céus estarão abertos sobre a cabeça, abençoando a minha geração. Não está certo a minha geração não frutificar. Não está certo. Não está certo não haver fruto na videira. Não está certo. Não está certo o fruto da videira ser raquítico, pequenininho. Não está certo, porque o fruto que vem de Deus é gigante. É gigante, não é pequeno, irmãos. Não é pequeno. Aleluia. A geração dos retos é abençoada. Olha para os teus filhos, irmãos. Bota a foto deles lá. Bota no teu mural, no teu quartinho de oração. E olha para eles e diz: ei, tu é minha descendência. Saiu de mim, saiu do meu ventre. E há uma palavra, há uma ordem acerca daqueles que saíram do meu ventre. Você será poderoso. Olha para ele, você será poderoso. Aí você olha e diz assim: mas eu não vejo expectativa. Não interessa a expectativa. Olha para eles e diz: a palavra do Senhor a teu respeito é: você é poderoso na terra. A palavra do Senhor a teu respeito é: você é abençoado. Aleluia. Há uma ordem, irmãos, há um comando acerca dos seus filhos. O que é que eu estou falando aqui? O Senhor disse, Paulo disse: Deus é poderoso para vos fazer abundar em toda a graça. Nós estamos falando sobre a plenitude do Evangelho. Deus, quando nos abençoou, não foi só com uma coisa, é em tudo, irmãos. É em tudo. Então, ele disse: a tua descendência será poderosa e abençoada. Depois ele disse: haverá na sua casa bens e riquezas. Bens e riquezas. Amém? Você pode visualizar a sua casa? Bens chegando. Você pode visualizar a sua casa? Bens chegando. Bens. Oh, aleluia. Pai, dá visão nessa noite para os teus filhos. Visão de futuro. Visão de futuro. Bens e riquezas. Bens e riquezas. Bens e riquezas. Bens e riquezas. Os portões se abrindo. E bens e riquezas chegando. Bens e riquezas haverá na minha casa. Bens e riquezas haverá na sua casa. Bens e riquezas haverá na sua casa. Aleluia. Bens e riquezas. Bens e riquezas. Aleluia. É promessa do Senhor. É toda a graça se abrindo e fluindo. Bens e riquezas. Aleluia. Bens e riquezas. Bens e riquezas. Aleluia. 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 Bens e riquezas.
Bens e riqueza. Fala, irmãos. Bens e riqueza. Bens e riqueza. Oh, aleluia. Aleluia. Dá visão a ele, Senhor. Visão de futuro. Aleluia. Glória a Deus. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu e minha esposa fomos atrás de concessionária para comprarmos o nosso primeiro carro. E a gente ia assim meio que pela fé. Tipo, vamos andar, né? Porque os pregadores da fé dizem, vá lá, pise na terra. Mas se eu não tenho nada no bolso, não tenho dinheiro, vá, pisa. Vai lá tocar no carro. E aí eu e minha esposa fomos. Procurei uma concessionária lá na Bezerra de Menezes, da Fiat. Quando nós chegamos perto ali do Norte Shopping. Não, do Norte Shopping, né? Chegamos lá, tinha um Gran Siena. Eu acho que tinham acabado de lançar o Gran Siena. Naquele... Não sei como é que chama aquilo, aquele expositor de carro, né? Aquela rampa, perfeito. Lindo carro, vermelho. Eu e minha esposa olhamos ali, o coração chega assim, encheu. Meu Deus, esse carrão é massa, é bom, né? Gostei dele. Fomos lá conversar com o vendedor não deu muito crédito não, porque eu acho que eles perceberam logo que isso aqui não compra não, né? Mas enfim, nós fomos lá, buscamos saber o preço, disse realmente, obrigado. Pegamos o orçamento e fomos embora. Não havia como comprar. E aí não sabíamos como é que iríamos comprar nosso carro. Quando foi um dia, nosso vizinho de frente, você não quer comprar esse carro? Depende, vamos conversar. O carro seminovo, 37 mil quilômetros rodado. E na frente da minha casa, pintura perfeita, cheiro de novo. Era de uma filha de um empresário que não usava o carro. Ficava mais parado do que propriamente rodando. E ele disse, é tanto. Eu disse, está, é feito. Esse tanto aí eu tenho. Entrei dentro de casa e disse, minha filha, já compramos nosso carro. Ah, de conversa. Compramos. Que conversa, não estou falando para você. Nós fomos lá na concessionária e para comprar um novo, né? O orçamento não dava. Mas quando chegou o pretinho, disse, o pretinho dá certo. E foi o nosso primeiro carro. Usamos muito ele, o bichinho está baqueado que só. E chegou a vez agora da gente comprar o nosso novo carro. E aí foi toda uma pesquisa, toda uma história, até chegar no Duster. Né? No Duster. E dessa vez nós compramos 0. E compramos o melhor que tinha daquela série. Não o primeiro, não o segundo, não o terceiro, o melhor. Com todos os acessórios que poderia ter. Você acha que naquela hora, o Luan estava comigo, ele, gente boa demais, liguei para ele, cara, vamos comigo buscar o carro? Vamos. E ele foi o que fez o videozinho da gente saindo da concessionária com o nosso Duster. Gente, talvez isso seja besteira para um monte de gente, mas é uma ilustração para dizer para vocês que a palavra funciona. Amém? Bens e riquezas haverá na sua casa. Naquele dia nós voltamos com o nosso Duster. E para que serve o nosso Duster? Para servir bem a nossa família. Amém? Eu vou carregar pedra nele? Vou nada. Fiz um monte de coisa com o meu pretinho, que agora com esse eu não faço mais não. Agora a gente aluga um outro carro, mas o meu eu não boto mais não. Tem funções diferentes, amém, irmãos? Se fosse uma picape, talvez ela tinha função para aquilo, mas não é um carro de passeio. Então, não vou colocar mais pedra, não vou mais colocar como eu fazia com o outro. Esse aqui eu vou ter um pouquinho mais de cuidado, né? Com relação a ele. Mas eu estou dizendo isso aqui para vocês e contando essa história porque foi como aconteceu conosco. Quando eu olho a vida desses adolescentes, foi a minha história foi a deles. Estudei no colégio que a maioria deles estuda, que foi Edmilson Pinheiro. Mesmo jeitinho lá.
Os mesmos professores, não mudou muita coisa não. E o Senhor nos abençoa, irmãos. O Senhor nos enriquece. Está ouvindo? O Senhor nos enriquece. Diga, eu nasci para dar certo. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, bens e riquezas. Há na minha casa. Aos retos nasce luz. Onde há trevas. Meu Deus. Não sei se você entende o que é isso aqui, irmãos, mas nas trevas ninguém encontra nada. Mas Deus faz brilhar a luz. Para que você veja direito. Para que o milagre aconteça. Nós estamos vivendo num tempo de crise mundial, está certo? Preste atenção como é que as coisas acontecem, irmãos. Eu comprei o meu carro no pico da onda. No dia que nós estávamos fechando o contrato, a gente chegou em casa, o governo lançou o decreto, vai fechar. Tudo vai fechar. Eu disse, lascou-se. Lascou-se. Eu quis me angustiar ali um pouquinho, disse, agora como é que a gente vai pagar? A minha esposa olhou para mim e disse, é nosso, nunca mais fale nada a esse respeito e nós pagaremos. Amém? Diga comigo, ao justo nasce luz nas trevas. Aleluia. 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 O Abraão, ele chegou na terra da promessa que Deus tinha dado para ele, tinha fome na terra, ele desejou ir para o Egito. E foi para o Egito. E quase que ele bota o projeto de Deus na vida dele para perder. Por causa da fome, ele foi para o Egito, ok? O que é a fome? Escassez financeira. Na escassez financeira a gente toma decisões erradas. Mas não foi isso que Deus disse. Obedece o que Deus falou. Porque o milagre vai nascer ali. Amém? A escassez está dizendo, vai fazer tal coisa. Mas qual foi a palavra que Deus disse para você? A palavra que Deus disse para Abraão foi, fica na terra da promessa. Ele não disse para ir para o Egito quando lá tivesse fome. Abraão foi, desobedeceu a Deus. Anos depois, Isaac nasceu. E adivinha o que aconteceu na terra de novo? Fome. E o que era que Isaac queria fazer? Ir para o Egito, como seu pai foi. Deus apareceu a ele e disse, não vá para o Egito. Do jeito que eu fui com seu pai, você com você. Fica, não vai. E eu vou te abençoar. O Isaac ficou. E era um tempo de fome. E a Bíblia fala que naquele tempo, naqueles anos, o homem enriqueceu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Amém? Fica na terra da promessa. E eu vou te enriquecer. Não vai para o Egito. Fica onde Deus te chamou. Obedece a palavra. Aí a Bíblia fala, e aquele homem ficou muito rico, riquíssimo. Deus o fez prosperar e avançar. Ao justo, ao reto, Deus faz nascer luz no meio das trevas. É na crise, é na dificuldade, é na aflição que você vai descobrir a luz de Deus dizendo, eu sou teu socorro, eu sou tua ajuda, fica aqui e eu vou te fazer prosperar muitíssimo. Estamos juntos? Então deixa eu terminar. Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é ditoso, é homem que se compadece. Versículo 6, pois ele nunca será abalado. O justo ficará em memória. Ele não teme más notícias, o seu coração está firme confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado. Ele não terá medo, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Escuta o versículo 9. Ele espalhou e deu aos pobres. A sua justiça subsiste para todo sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isso e ele fica com muita raiva. Ele range os dentes e se consome de desejo. Glória a Deus. Mas o que acontece com o justo? Ele espalha e dá aos necessitados. Sua justiça permanece para sempre. Essa expressão que diz que ele espalha e dá aos pobres, significa dizer que ele não conta moedas. Estamos juntos? Diga, o justo
Ele não vai contar moedas. Ele espalha. É assim, ó. Ele não fica contando 1, 2, 3, 4, porque senão vai faltar para o pão. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Aleluia. Você crê, amados, em colheita sobrenatural? Você crê em abundância, Deus mudando a sua sorte e mudando a sua história? E essas promessas se cumprindo e acontecendo? Amém? Chegando um tempo na sua vida em que você não contará mais moeda, mas você dirá: louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. A minha história foi mudada. Glória a Deus. Diga comigo: Deus é poderoso para vos fazer abundar em toda a graça, a fim de que vocês tenham sempre, em tudo, toda suficiência. Diga comigo: sempre, em tudo, toda. Sempre, em tudo, toda. A fim de que você tenha sempre toda suficiência em tudo. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ficar por aqui. E que vocês fiquem com os conselhos de Deus. Eu sei que Deus mudou geografias nessa noite. Eu sei que Deus mudou. Sim ou não, gente? Glória a Deus. A fim de que tenhais sempre em tudo toda a suficiência. Sempre. Não é uma vez na vida. É sempre. Em tudo toda a suficiência. Sempre, em tudo, toda a suficiência. Deus é poderoso para vos fazer abundar em toda a graça. Para que vocês tenham sempre, em tudo, toda a suficiência. Que Deus abençoe a vida de vocês.